Amém. E estamos aí, amados, num novo mês, hoje é o terceiro dia do mês mais bonito do ano, Os outros meses que me perdoe, mas o mês mais bonito do ano é setembro, Começa com o meu aniversário, tem aniversário de casamento, meu primeiro filho nasceu em setembro, é um mês maravilhoso, E estamos aí apenas no terceiro dia, e que possamos aí, no caso, ser gratos, porque Deus tem nos dado essa oportunidade. Apesar dos tempos estarem voando, A gente vê aí, já estamos já no nono mês de 2025, e a coisa vai que vai, Mas é bom poder estarmos, apesar da correria, estarmos nas mãos de Deus, estarmos na presença de Deus, estarmos dirigidos por Deus, amém? E nós temos aí ao longo desse ano conversado um pouquinho, Temos tratado de alguns assuntos. Nós encerramos o mês de agosto com o tema avivamento. E o tema para setembro é comunhão. Nós vamos falar bastante sobre a questão de vivermos em comunhão. E também é um assunto bastante vasto, Porque é a comunhão que você tem com Deus, é a comunhão que você tem com o seu irmão, é a comunhão que você tem com várias facetas que envolvem a sua vida, Porque eu sempre costumo dizer, que nós não somos um único personagem. É uma coisa interessante isso, Nós temos aí várias facetas, Obrigado, Adriano, Deus abençoe. Eu, por exemplo, eu sou pastor, eu sou marido, eu sou tio, ainda não sou avô não, mas sou pai, sou primo. Só dentro da família é um punhado de faceta, Marcão? E com um monte de gente, e com de diversas formas, Sou um profissional, enfim, assim vai se desenhando. E é interessante que nós precisamos saber ter comunhão com tudo isso. Porque a mesma comunhão que você tem aí, talvez, com o seu cônjuge, você não pode ter aí com o seu colega de trabalho. Não tem como, Então tem que saber lidar com isso. E a palavra de Deus nos ensina de como conduzir isso, de como nos orientar. E é claro que sempre tem um início, tem um começo, tem algo que precisa ser, no caso, tratado. E um dos textos que falam muito sobre comunhão, a respeito, Jesus trata bastante sobre comunhão, é uma oração que ele fez, chamada oração sacerdotal. As pessoas entendem aquele momento de oração, capítulo 17 de João, inclusive pode abrir lá, João 17, verso 20. E é claro que vai adiante, vamos ficar só no verso 20 hoje, mas ele trata nessa oração exatamente de comunhão, ele trata exatamente do propósito pelo qual ele insiste, no caso, ele nos orienta, ele nos conduz, porque é na comunhão que nós vamos aí realmente desenvolvendo a nossa fé. É na sua comunhão com Deus, é na sua comunhão com o seu próximo, é na comunhão daquilo que Deus orienta, que nós vamos desenvolvendo a nossa fé. Então, João capítulo 17, verso 20, conforme você for achando o texto, se coloque em pé. E ao se colocar em pé, você, por favor, dê um auxílio. Quem estiver perto de você com dificuldade de achar a passagem. Evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Aleluia, diz assim o texto sagrado: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Vamos ler novamente? Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Mantenha a Bíblia aberta. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua direção. Obrigado, ó Pai amado Deus, por se manifestar, ó Pai amado, em nossos corações, ó Pai. Obrigado por esse momento aqui, ó Pai amado, de comunhão, de louvor, de adoração. Obrigado, meu Pai, porque nós temos um local, ó Pai amado, onde possamos expressar, ó Pai amado, a nossa devoção diante de Ti, a nossa adoração, ó Pai amado Deus, a nossa entrega, onde nós podemos receber, ó Pai amado, de Ti, ó Pai, a Tua palavra, a Tua direção, a Tua inspiração, ó Pai amado Deus, a Tua presença através do Espírito Santo. E aqui nós queremos, ó Pai amado Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dirigir, venha nos orientar, venha aqui, ó Pai amado Deus, nos conduzir dentro do Teu propósito, dentro da nossa vivência cristã, que envolve, ó Pai amado Deus, não somente, ó Pai, o fato de estarmos aqui na Tua casa, mas envolve, ó Pai amado Deus, também, ó Pai, estarmos ali no nosso ambiente familiar, ó Pai, ambiente de trabalho, na sociedade, aonde estivermos. Precisamos, ó Deus, refletir, ó Pai amado Deus, a Sua presença em nós, e que nós possamos aprender de Ti a fazer isso. Nos abençoe, nos dirija, em nome de Jesus,
Amém, amém e amém. Podemos assentar, queridos? Aleluia. Sábado passado, eu tive uma experiência bastante gostosa, né? Tive bastante, né, tanto eu como a pastora Luciene, recebemos várias homenagens e tal, mas teve uma que marcou muito. Eu estava escutando o programa do Giovanni, né, os Conectados, e eu estava ouvindo e fazendo algumas coisas, de repente eu ouvi ele falando, né? Quem está aqui mandando um grande abraço para os pastores aí, Tony Luciene, Leandro Bento. E eu falei, Leandro Bento, quem é esse cara? Aí, né, dei um pouco mais de atenção, porque eu não ouvi o começo da frase, então eu não consegui identificar quem era. Aí ele foi falando, né, que tinha desejado aí alegrias pelos 28 anos de pastorado, enfim, falou um monte de coisa ali. Então está aqui, né, Leandro Bento, lá da cidade de Franca. Aí eu falei, eita, é meu primo. Que gente do céu, vocês não fazem ideia quanto tempo faz que eu não vejo esse primo. Se eu não me engano, eu estava tentando relembrar alguns momentos que nós tivemos juntos. Se eu não me engano, a última vez que nós estivemos juntos, assim, né, nos vimos pessoalmente, foi no falecimento da minha avó. Que já tem aí os seus, acho que 7 anos, 7, 8 anos aproximadamente. Eu acho que foi a última vez que eu vi ele. E aquilo me deu uma alegria muito grande, porque, né, poxa vida, são 7 anos sem contato, aproximadamente, né? 7 anos sem contato, 7 anos sem ter qualquer ali, né? Lógico, né? Sempre que possível a gente se via e tal, mas você sabe como é que é um negócio de parente, né? Geralmente a gente vê a turma quando morre alguém ou quando se casa alguém, né? Melhor quando se casa, mas também tem o lado, né, complicado. E eu fiquei muito contente com isso, eu senti realmente uma alegria muito grande no meu coração. Na segunda-feira ele participou de novo do programa Tempo de Festa, e eu fiquei muito contente de ter esse contato, né? E eu creio que você já deve ter recebido também alguma coisa assim, né? Aquele calorzinho no coração, quando alguém manda uma mensagem inesperada, quando alguém que você há muito tempo não vê, muito tempo não conversa, muito tempo não tem contato, né? E de repente essa pessoa entra em contato com você, ou você a vê e fala, puxa, que gostoso, que coisa gostosa, que coisa prazerosa, né? É uma satisfação muito grande. Agora imagine algo infinitamente maior. Alguém lembrar de você quando você ainda nem existia. Antes de você nascer, antes de você dar o seu primeiro suspiro, Jesus já estava orando por você. A gente muitas vezes não encaixa essas ideias, né? A gente lê o texto e tal, né? Já ouvi várias mensagens sobre essa passagem. Mas, puxa vida, rapaz, olha Jesus se lembrando de mim antes mesmo de existir. Olha Jesus, no caso, olhando para mim, orando por mim, orando pelo meu nome, pela minha história, pela minha comunhão com o Pai. Porque hoje nós vamos ficar nesse texto aqui, nesse primeiro verso 20. Mas você vai ver que o propósito de Jesus estar orando, não somente pelos discípulos que estavam ali, mas também por cada um de nós, é para que nós tivéssemos comunhão, para que nós fôssemos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Então olha só que propósito maravilhoso, olha que coisa tremenda, Jesus ali nos ligando, Jesus ligando você ao Pai, antes de você existir. Ligando para que nós possamos ter uma comunhão com o Pai antes que existíssemos, antes que houvesse qualquer fôlego da nossa parte, né? E eu estava preparando essa mensagem, né? Eu falei, meu Deus, eu queria, né, trazer uma história que retratasse essa experiência, né? E aí eu estava pesquisando, né? Eu lembrei de uma história que aconteceu aí em 2016. Uma história médica lá nos Estados Unidos, né? Que na verdade acabou impressionando o mundo. Não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas conta a história de uma pequenina criança chamada Lynn Lee Hope. Ela ainda estava na barriga da mãe e ela foi diagnosticada na barriga da mãe com um tumor gigante.
E a vida dela estava por um fio por causa daquele tumor, ela ainda na barriga da mãe. E aí os médicos, né, em uma decisão de tirar o fôlego, eles fizeram algo tremendo, algo inacreditável. Eles abriram o útero da mãe, tiraram o bebê parcialmente para fora do útero e removeram o tumor, Marcos. E depois pegaram aquele bebê e colocaram de novo no útero da mãe e fecharam. Devolvendo ali como se fosse um livro na prateleira. Cerca de 12 semanas depois, Lin Li nasceu pela segunda vez. Totalmente saudável, inteira, pronta para viver uma vida. Na época chamaram ela de o bebê que nasceu 2 vezes. E antes dela poder lutar por si mesma, alguém já estava lutando por ela. Antes dela respirar como nós respiramos, alguém já tinha intervindo no favor dela. E essa história é interessante, porque assim é com a gente. Antes que soubéssemos o que é fé, olha que coisa tremenda. Antes que eu e você soubéssemos o que é fé, Jesus já estava intercedendo por mim e por você. Antes que nós tivéssemos forças, Jesus já estava garantindo a nossa comunhão com o Pai, já estava nos conduzindo na comunhão com o Pai. Isso é para nos mostrar o quanto é importante comunhão. E é por isso que o subtema é, antes de tudo. Antes de tudo, Jesus já tinha essa comunhão, já desejava essa comunhão, já ansiava por essa comunhão. E eu creio muito de que por causa dessa comunhão, por causa dessa intercessão, por causa desse posicionamento, que Jesus como ser humano conseguiu sair vitorioso do Getsêmani. Lembra a oração do Getsêmani? Em que ele vai lá, se prostra diante de Deus, está lá naquele sentimento de morte, aquela opressão, aquela coisa horrível, aquele sentimento de que, olha, a coisa daqui para frente vai ficar feia, vai ficar complicada, e ficou realmente. E Jesus ali na sua, né, na sua dor interna, naquela opressão e pressão, ele fala: Deus, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, cancela esse momento, se for possível, Senhor, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu acredito que um dos pontos claros em que fez com que Jesus se levantasse, né, ele orou dessa maneira 3 vezes, e fez ele, né, quando ele se levantou pela 3ª vez, ele levantou decidido. Falou: não tem jeito, o cálice, eu vou ter que beber esse cálice, mas vai valer a pena, porque não é só por esses discípulos que estão aqui comigo, não é só por esses 3 que estão dormindo e os outros 9 que estão para lá. 9 não, 8, né? Porque Judas já tem sido seduzido pelo diabo. Não é somente por eles que eu estou me levantando, não é somente por eles que eu estou aqui me submetendo à vontade do Pai, mesmo sentindo uma dor terrível, mesmo tendo um sentimento de morte intenso, mas não é só por esses que estão aqui. Ele orou essa oração do capítulo 17, verso 20, ele orou um pouco antes de ir para o Getsêmani. Ele estava lá na mesa da ceia, e ele fez essa oração chamada oração sacerdotal de Jesus. O que fez Jesus se levantar para poder encarar o que ele encarou, foi saber que ele ia ter comunhão comigo e com você. Você tem ideia o quanto a comunhão é importante? O quanto ele valorizou esse momento? Jesus pensou em nós antes do tempo, antes que nós existíssemos. Gente, olha que coisa linda. Tem um versículo, agora não me recordo onde é, a pastora pode me ajudar, ou você pode me ajudar, né? Que ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Se alguém souber o versículo, me ajuda aqui, eu para guardar o versículo, eu sou uma negação, né? Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas nessa oração, Marcos, revela com mais nitidez, revela com mais profundidade, revela com mais clareza que ele não esperou qualquer atitude da nossa parte para que ele pudesse nos salvar.
Está entendendo isso? Ele falou, eu vou para a cruz, mas eu vou crendo. 1 João? Quando nós ainda éramos pecadores. Acho que é Romanos, se eu não me engano. Romanos 5,8. Quem já puder colocar no telão aí, eu agradeço o pessoal da multimídia. Romanos 5,8. Amém? Se não der certo, não tem problema não. Mas Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus, quando fez essa oração, pedindo para que Ele, intercedendo por mim e por você, estava mostrando isso. Jesus não esperou você aceitar Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, para orar por você. Romanos 8 aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou eu ser ordenado ao ministério pastoral, para ele falar, agora vamos lá, vamos caminhar junto agora, vamos fazer o negócio funcionar na tua vida agora. Não. Ele não esperou, testemunhei esse final de semana, né? Ele não esperou que chegasse o dia 3 de agosto de 86, para que a partir daquela data ele tivesse feito alguma coisa por mim. Não, ele fez muito antes, mas muito antes mesmo. Ele não esperou você aceitar Ele para orar por você. Ele olhou para o futuro e incluiu cada um de nós. Ele já desejava ter comunhão com a gente, Adriano. Eu não oro somente por esses discípulos, essa turma que está aqui, não. Eu oro por aqueles que hão de crer em mim. E você está crendo em Jesus, amém? Você entregou sua vida para Jesus, amém? Então, meu querido, olha que coisa maravilhosa. Jesus investiu e acertou. Investiu e deu resultado. Você é o resultado dessa bênção. A gente tem a tendência de achar que tudo na nossa vida cristã começa com a gente. Eu decidi, eu me arrependi, eu batizei. Mas a verdade, gente, é que a nossa comunhão começou com a oração de Jesus. Essa aí do capítulo 17. Ele, Jesus, deu o primeiro passo. Ele nos chamou para a existência espiritual antes mesmo que sabêssemos o que era existir. Isso mostra a grandeza que é o nosso Deus, a grandeza que é o nosso Jesus. Você já viu aí, né? Deve ter visto já. Às vezes aparece em filme, às vezes aparece também aí nos noticiários, né? O time vai lá pro vestiário e o técnico está lá, vamos fazer isso, tal, estratégia, tal, vamos ganhar, vamos vencer, aquela coisa, daquele gás, né? Daquela motivação, né? Para poder o time voltar para o segundo tempo, ou começar a partida ali já detonando aquela coisa toda, né? Fazendo com que as coisas possam ali. Então ali no vestiário, o técnico tenta ali, no caso, tentar dar atração na estratégia, buscar ali bom resultado, motivação e tudo mais, né? E o jogo nem começou ainda, mas ele está ali incentivando. Gente, assim é Jesus. A oração dele, que nós lemos aí no capítulo 17, foi o vestiário da igreja. Eu estou aqui intercedendo, não somente por vocês, mas por uma turma que vai revolucionar, que vai mudar a história. E tem gente mudando a história. E Ele convida você, Ele orou por você para que você também mudasse. Não somente a história da sua vida, mas a história da sua família, a história de pessoas próximas a você. Tendo comunhão com Ele, gente do céu, não tem o que segure. E Ele investiu nessa comunhão, Ele desejou essa comunhão, Ele quis essa comunhão, Ele orou por essa comunhão. Mesmo que a dificuldade surgisse, Ele orou antes para que a gente pudesse entrar em campo, vamos dizer assim, com a vitória já garantida. Jesus investiu em você. Essa oração, gente, é a comunhão na prática. A igreja não nasceu de uma reunião humana, mas da oração que Jesus fez. Ele nos uniu espiritualmente ao Pai antes mesmo de estarmos presentes no mundo. A igreja não começou lá no Pentecostes, não, gente. Ela começou no coração de Jesus. Por isso a nossa comunhão é tão importante
Pois a comunhão é o fruto do amor eterno de Deus. Gente, nós temos que investir nessa comunhão. Temos que investir em estarmos ligados a Deus, não somente para benefício nosso, porque não é essa a proposta de Deus. O que eu falo sempre aqui a respeito de abençoar? Você é abençoado? Vamos lá, você é abençoado? Está entendendo isso? Você é abençoado, a bênção que você recebe, a comunhão que você tem com Deus, ela não morre em si mesma. Não é só você e Deus ali de boa, curtindo aquela coisa gostosa, tal, não. Ele te levanta para que você possa ter comunhão com outros. Para que você possa vivenciar o que é realmente compartilhar, comungar com outras pessoas. Se Jesus orou por nós, o que faremos com esse presente, gente? Ele não orou para que fôssemos ilhas, né? Mas para que nós fôssemos um corpo, uma família. E a gente, infelizmente, gente do céu, não estamos correspondendo à altura. Jesus, ele transcende, ele vai além dos tempos, ele vai além das eras. Ele investe para que nós pudéssemos viver em comunhão. E o que você tem feito para manter essa comunhão? Eu sei que você que está aqui não precisa ouvir essa palavra porque você está aqui. Mas, puxa vida, quando alguém falta na igreja sem um motivo muito claro, essa pessoa não está só pulando um culto, ela está desvalorizando uma oração que Jesus fez lá atrás. Infelizmente, muitas pessoas, né, encaram a igreja, né, como se fosse o Wi-Fi de um local de tomar café, né? Você entra, você pega um cafezinho só para usar a internet, né? O Wi-Fi que está disponível ali. A igreja, gente, é a nossa família. Entenda isso. Eu sei que para mim dizer isso é muito suspeito, eu sou pastor, né? Então quero ver sempre a igreja cheia, aquela coisa toda, né? Mas, gente do céu, o que Jesus investiu para que nós tivéssemos comunhão um com os outros, é aqui onde nós podemos dividir a mesa, dividir o pão, dividir as lutas, dividir as alegrias. Se as pessoas vivem isoladas, gente, é como ter um celular de última geração, mas nunca ligar para ninguém. Qual a graça? Tem ali a última geração de celular, tá? Mas você não liga para ninguém. Nós somos feitos para nos conectar, estarmos ligados uns aos outros. E nós temos que investir nisso. Porque o que o maligno tenta fazer é exatamente quebrar, romper, haver uma ruptura na nossa comunhão. E às vezes não é só com contenda não, viu gente? Não é só com briga não, não é só com coisa que de repente ali não deu certo, um mal entendido, não. Ele age colocando frieza, egoísmo aqui dentro, ó. E isso vai nos distanciando. Estamos no mesmo lugar, mas estamos longe um dos outros. Estamos distantes um dos outros. Se ele orou para que todos nós estivéssemos juntos, precisamos cuidar um dos outros. Isso significa cuidar um dos outros, gente. Isso significa você perdoar, você ajudar, você dar, né, aquele abraço que a pessoa nem sabia que precisava. Precisamos quebrar barreiras, curar relacionamentos e investir na vida em comunidade.
É fácil se afastar quando as coisas ficam difíceis. Mas o amor de Cristo nos chama para superar as diferenças, para construir pontes em vez de muros. Então, nesse mês que está começando, e o tema é comunhão, possamos entender o quanto isso é importante, a ponto de Jesus, antes de tudo, antes de mim, antes de você, antes das coisas acontecerem na nossa vida, Ele está orando por mim e por você. Eu não oro somente por esses discípulos aqui, mas por aqueles que hão de crer na minha palavra. Eu estava nessa oração. Você também não? Então, e você acha que ele fez isso por quê? Só para te dar um agrado? Não. É para você investir em comunhão. É para você investir em intimidade. Claro, primeiramente você para com Ele. Ele deu o primeiro passo, Ele tomou a iniciativa. Mas a melhor forma, gente, olha, não tem outra maneira melhor de servir a Deus a não ser servindo o nosso semelhante. E a coisa é tão séria. Deixa eu ver se eu consigo lembrar da passagem agora, misericórdia. Misericórdia, deu um branco aqui. Como é que é a passagem ali? Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não... Me ajuda o texto aí. Acha a passagem para nós aí, gente. Vai, acha a passagem. Se eu não me engano, está em Tiago, se eu não me engano, gente. Me desculpa, viu? Me perdoe a minha memória fraca. Acha a passagem. Acha a passagem, a gente coloca lá no telão aí, fica mais fácil. Porque é exatamente isso que nós precisamos entender. Não é só ter uma comunhão, você e Deus, não é só você estar ali inteirado de Deus, não é só você estar ali andando com Deus, não. É bom isso, tem que fazer isso primeiro. Mas isso tem que gerar um resultado. Isso tem que gerar algo no nosso coração, tem que gerar algo na nossa vida, a ponto de nós correspondermos, servirmos a Deus, servindo o nosso próximo, tendo comunhão com o nosso próximo. A melhor forma de você demonstrar que tem comunhão com Deus é você ter comunhão com o seu semelhante. Não tem como você ficar isolado. 1 João 4,20, acha para nós aí, gente, por favor. Eu pensei que tivesse em Tiago, velho. Falei, se passou é ruim de Bíblia, hein? Para memorizar versículo é complicado. Vamos lá. João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eita! Precisa explicação isso? Não precisa. É muito claro, muito direto. Então, quer dizer, a melhor maneira de você servir a Deus é você servindo o seu próximo. É você tendo comunhão com o seu próximo. A melhor forma de você demonstrar a sua comunhão com Deus é tendo comunhão com o seu semelhante. E é por isso que Jesus, ele já, de início, logo de cara, ele fala, olha, eu estou orando para que essa turma toda que está aqui hoje, lá no tempo dele, tá? Eles possam ser realmente um comigo, como eu sou um com o Pai. Mas eu não oro só por eles, não. Eu estou orando por uma turma ainda mais abençoada. Porque se a turma ali que estava lá com ele, estava vendo ele cara a cara ali, Marcos. Nós estamos vendo Jesus pela fé. E a fé tem um peso muito grande. Então, que possamos compreender isso e investir na comunhão, quebrando barreiras, curando relacionamentos, fazer com que a nossa vida possa estar realmente em harmonia. E a comunhão, gente, não foi uma ideia nossa, não, foi desejo do coração de Jesus. Nós fomos pensados, lembrados e incluídos antes mesmo de nascermos. Você não está aqui por acaso. Você consegue entender isso? Você não está aqui por acaso. E quando eu falo aqui, não é somente estar aqui no culto, não, mas estar com Jesus. Você, olha que coisa linda, gente do céu.
Você é resposta da oração de Jesus. Você não é pouca coisa não, filho. Você é resposta da oração de Jesus. Eu não oro somente por esses, mas por aqueles, nós, que hão de crer na Tua palavra, Pai. Então, puxa, valoriza isso. O desejo de Jesus é que nós pudéssemos compreender isso e investirmos na comunhão. Como aconteceu com a pequena Lin Li, né? A bebezinha que foi tirada do útero e colocada novamente. Jesus interveio em sua vida para que você nascesse de novo. Ele removeu o tumor do pecado, o tumor da solidão, o tumor do isolamento. E aí te colocou de novo nos braços do Pai, para que você prosseguisse a sua vida de maneira saudável. Então, é hora de agir. É hora de se aproximar de Deus. Se o seu coração está frio, peça para Ele aquecer. Se você se sente ou tem se colocado de forma isolada, faça uma conexão novamente. Jesus orou para que você nunca estivesse sozinho. Então, que tal viver correspondendo a essa oração? Que tal você começar a pensar e fazer as coisas funcionarem na comunhão? E como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos desenvolver essa comunhão? Gente, invista tempo. Esteja, no caso, participando ativamente. Não se limite a comparecer apenas aos cultos de domingo, ou um culto por mês, não, um culto por semana, não. Se envolva, participe dos eventos que a igreja promove. A comunhão acontece de verdade nos momentos de interação. Esteja ali, sendo pontual. Quando eu falo ser pontual, não é só chegar na hora. Chega um pouco antes para conversar com quem está aqui. Fique um pouco mais, quando acabar o culto, conversando com alguém. Fomente a comunhão. Esteja, no caso, gerando essa comunhão. Seja ouvinte, ativo, um ouvinte acolhedor. Em vez de falar apenas de si mesmo, faça perguntas sobre a vida dos outros ali. Como é que foi a sua semana? Como posso orar por você? Muitas vezes as pessoas só precisam de alguém para ouvi-las sem julgamento. Então demonstre empatia, demonstre compaixão. Identifique necessidades ao seu redor, aqui na igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, e ofereça ajuda. Aqui na igreja pode ser uma carona que você dá, ajudar ali, num trabalho diferenciado. Se você é talentoso em algo, puxa, se dispõe a fazer isso. Você gosta de criança? Puxa vida, o Ministério Infantil está doidinho, querendo professor e professora de criança aí. Gosta de orar, de interceder? Vem aqui, Semana que vem, domingo agora, começa as primícias de oração. Começa a se empenhar. E assim são outros talentos, outras coisas que você, no caso, pode desenvolver. Outra coisa para desenvolver a comunhão, gente, A comunhão ela não é perfeita porque as pessoas não são perfeitas, entenda isso. Magoar e ser magoado, gente, faz parte da vida em comunidade. Tá? Não adianta querer tapar só com a peneira, não. Faz parte. Às vezes eu vou fazer uma coisa que você ficou profundamente chateado comigo. E talvez você faz alguma coisa que eu fico profundamente chateado com você. Mas aí é que entra a comunhão. A comunhão exige e envolve perdão. Você pedir perdão, você liberar perdão, você buscar realmente estar aí em comunhão. Se a comunhão foi quebrada por tua causa, tome a iniciativa e se reconcilie. Se alguém te magoou, procure a pessoa e busque a paz. Assim como Jesus orou por nós devemos também orar pelos outros. Inclua na sua oração os nomes de pessoas da igreja. A oração nos conecta uns aos outros e nos lembra que todos fazemos parte de algo muito maior.
Pessoal da multimídia aí, vocês conseguem me ajudar? Vocês conseguem colocar essa frase que está em vermelho aí no meu esboço? Colocar no telão? Só frases. Reescreva ela se for preciso, ou copie. Eu ia falar isso antes do culto e esqueci, gente. Me perdoe. Então, invista na comunhão, gente. Nós precisamos, sabe, trazer de volta isso. Nós, infelizmente, gente, infelizmente, a gente tem deixado as nossas lutas, as nossas, questões nos afastarem uns dos outros. Sabe uma coisa que eu e a pastora mais ouvimos? O irmãozinho, a irmãzinha na igreja, de repente está passando um momento complicado, um momento difícil, um momento complicado. E a gente só descobre depois que a coisa já entornou o caldo, ou até mesmo já se resolveu. Aí o que a gente faz, pastor? Poxa, mas por que você não nos procurou? Por que você não entrou em contato conosco para a gente, te ajudar em oração? Sabe o que nós mais ouvimos? Eu não queria dar trabalho. Sabe qual é a ovelha que dá trabalho para o pastor? Sabe qual é? A ovelha que some. Essa dá um trabalho miserável. A gente não sabe o paradeiro dela. Você está lá, cheio de dificuldade, cheio de problema, liga todo dia, manda mensagem todo dia, pastor, ora por mim, tem misericórdia de mim aí, eu estou passando um perrengue danado, não sei o que lá. Essa ovelha não dá trabalho. É lógico que a gente ora, intercede, a gente, geme junto, vamos dizer assim. Mas aquela que some, gente querida, meu Deus do céu. A palavra de Deus fala isso, né? Dá tanto trabalho que você tem que largar 99 para poder ir atrás de uma. Olha o trabalhão que dá quando some. Invista na comunhão, querido. Invista na comunhão. Possamos estar juntos, possamos estar mais próximos, possamos estar desenvolvendo. E essa frase eu achei interessante ali, eu coloquei ali. Era para ter colocado logo no falar para o pessoal do começo, mas olha só. O que Jesus começou com oração, nós continuamos com comunhão. Que possa haver isso no nosso coração. Que você possa desenvolver, seja criativo. Esteja ali, no caso, vendo qual a necessidade, supra essa necessidade, caso tiver condições para isso. Esteja realmente investindo para que a nossa comunhão, porque uma coisa maravilhosa é o seguinte, olha só, o fato de Jesus ter orado por nós, e nós temos resposta nessa oração, amém? Já é maravilhoso, né? Agora imagine você correspondendo, investindo na comunhão, pelo qual é o propósito de Jesus ter orado por nós. Então invista em comunhão. E não fique, não se limite somente ali num determinado grupo. Porque eu sei, mas isso acontece em qualquer lugar, até na igreja, né? Nós temos mais afinidade com algumas pessoas do que com outras. Mas quebra essa barreira. Se achegue à pessoa, converse com ela. Se vem alguém nos visitar, meu Deus do céu, aí que você tem que, demonstrar realmente ali o quanto você está alegre, quanto a igreja se alegra em estar recebendo essa pessoa. Vivemos em comunhão, superarmos as diferenças. Jesus orou por isso. A resposta a essa oração já está cumprida em parte. Já se cumpriu em parte. Você está aqui. Agora, cumpra a outra parte de viver em comunhão, de estarmos unidos uns com os outros, vivendo nessa atmosfera a qual Deus nos permite. Que possamos ter essa expectativa
e essa direção de Deus. Amém? Vamos falar bastante sobre comunhão nesse mês, mas eu gostaria que você já nessa primeira ministração, você já começasse a pedir para Deus, falar: Deus, eu quero investir na comunhão, em comunhão com os meus irmãos, a comunhão com os meus entes queridos, a comunhão com os meus colegas de trabalho, colegas de escola, pessoas que possam ser influenciadas pela sua presença em minha vida. Comece a investir dessa maneira. Comece a ver aonde há uma necessidade e supra essa necessidade. Abençoe. Seja a luz como Deus quer que nós sejamos, como Jesus quer que nós sejamos. Amém? Amém, não? Então invista na comunhão aí, em nome de Jesus. Vamos orar por isso. Se coloque em pé. Pastora, vem cá me ajudar na oração. E vamos estar orando também pela campanha, pedindo para que Deus venha abençoar aí a área da família, a área da saúde, a área das finanças. São questões aí que nós temos colocado no nosso culto de quarta-feira, no nosso encontro de reflexão e vida. Que haja realmente no seu coração esse propósito, né? De orar não somente por você, mas também por outras pessoas. E dessa forma desenvolve ali a comunhão, desenvolve a alegria na presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé, estejamos orando, buscando a presença do Senhor em nome de Jesus. E já intercedendo também pela campanha. Amém? Amém. Do Senhor, que esse mês você possa refletir bastante nesse tema, comunhão. O quanto a palavra de Deus valoriza isso, o quanto Jesus valorizou, ensinou, orou por isso. Como o pastor falou, comunhão é a resposta de oração de Jesus. Na sua saúde, nas suas finanças, e creia no sobrenatural de Deus, creia no poder de Deus. Entra em oração, entra em batalha, em clamor, entra em intercessão. Fala: Deus, eu estou aqui orando com os meus irmãos, eu estou vivendo a tua palavra, estou ligando na terra para que seja ligado no céu. Começa a orar. Abre a sua boca e começa a orar, começa a falar com o Senhor, começa a expressar diante de Deus o seu clamor. A palavra de Deus diz que nós devemos levar a Ele, conhecimento dEle, as nossas súplicas, as nossas orações. Então vai falando com o Senhor, enquanto os intercessores impõem as mãos, enquanto os intercessores abençoam a tua vida, unge você, e vai se rendendo ao Senhor nesse momento. Pai, nós adoramos o nome do Senhor. Pai, nós queremos começar agradecendo pelo poder da comunhão. Queremos agradecer porque o Senhor nos chamou para viver em família. Pai, nós agradecemos, Jesus, obrigado pela sua oração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor orou por nós, para que nós estivéssemos aqui, para que nós fôssemos salvos, resgatados e vivêssemos um só. Jesus, obrigado pela tua oração, obrigado pela tua intercessão, obrigado, Jesus, porque orou por esse povo que está aqui hoje, orou pela minha vida, orou por esta igreja, por este povo, para que nós vivêssemos aqui em comunhão, e principalmente para que nós tivéssemos comunhão com o Pai, para que nós fôssemos ligados no céu, para que nós tivéssemos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor também fez o meio, as estratégias. O Senhor se doou, se entregou naquela cruz, para que nós pudéssemos estar em comunhão com o Pai e comunhão uns com os outros. Ó Deus, nós consagramos esse mês, ó Pai, que vai ser falado de comunhão, que nós venhamos experimentar esse poder que é a comunhão, que nós venhamos ser abençoados, ó Pai, e o Senhor venha tocar na sua igreja, visitar a sua igreja, que a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo seja plena, e uns com os outros. Pai, nós também agora queremos levantar o clamor a Deus, pelas vidas que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelas famílias, Pai. Deus, o Senhor sabe a necessidade da cura da família, de resgatar os valores da família, de resgatar ali, ó Pai, a comunhão dentro da casa, do lar, a comunhão do esposo com a esposa, a comunhão dos filhos com os pais, a comunhão, o relacionamento familiar, Deus. Nós queremos clamar por um milagre familiar, que o Senhor repreenda, Pai, as contendas, que o Senhor repreenda o adultério, a
a mentira, o engano, a desunião, o vício. Pai, em nome de Jesus, que está destruindo essa casa, que está destruindo esse casamento, que está destruindo esse filho. Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Nós ligamos essas famílias no altar do Senhor, para que haja salvação, para que haja, Pai, restauração do casamento, para que haja libertação desse filho, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os lares, abençoa as famílias, que haja um restaurar da família, a estrutura da família, Senhor, o bem-estar familiar, o respeito digno, o diálogo, Pai, a comunhão da família, a unidade da família, seja restaurado, em nome de Jesus. Seja ali, ó Pai, trazido de volta, resgatado das trevas e colocado no teu reino de luz, esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, que o Senhor venha abençoar esse lar, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Deus, nós agora clamamos, ó Pai, pela saúde do teu povo. Senhor amado, que o Senhor venha repreender essa enfermidade, ó Pai, que está ali, ó Pai, nessa vida, nesse corpo, Senhor, seja no físico, na alma, no emocional, essa doença, essa enfermidade, ó Pai, perturbadora. Senhor, repreenda essa enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus, que o óleo que cura venha alcançar essas vidas, o óleo da unção que desce sobre as nossas vidas para curar. Venha curar, ó Pai, essa pessoa, Senhor, seja no corpo, na alma, no espírito, que haja cura em nome de Jesus. Repreenda, Deus, essa enfermidade, repreenda, Senhor amado, não importa o que os médicos falam, porque o Senhor é o médico dos médicos. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Aquilo que os nossos olhos não veem, o Senhor traz à existência. E nós oramos, ó Deus, pela cura, Senhor, dos teus servos, das tuas servas. Nós oramos pelo teu povo que está enfermo, na casa, no hospital. Essa vida que está ali, ó Deus amado, necessitando, ó Pai amado, de algo sobrenatural. Que em nome de Jesus seja ligado na terra essa pessoa agora, para que seja ligado no céu e traga a existência a cura física. Traga a existência a cura, ó Pai, no corpo, na alma, Senhor, em nome de Jesus. Venha abençoar, ó Pai, com o seu poder sobrenatural. E, ó Pai, nós queremos apresentar, Senhor, a área financeira, o trabalho dos teus servos, o sustento dos teus servos, das tuas servas, aquilo que eles têm trabalhado, se esforçado, ó Pai, que o Senhor venha ajudar a administrar, ó Pai. Que nós recebamos sabedoria que vem de Ti, Senhor. Sabedoria para administrar o que nós já temos no Senhor. Sabedoria para buscar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E também, ó Deus, sabedoria para administrar, ó Pai, talvez um débito, uma dívida, algo que está ali, ó Pai, perturbando, acompanhando ali a família, ó Pai. Uma situação financeira desgastada, Senhor. Que o Senhor ache com as Tuas misericórdias, Pai, em nome de Jesus. Venha liberar papéis na justiça, situações muitas vezes que está sendo precisando ali para liberar uma causa na justiça, que o Senhor venha fazer justiça na vida dos teus servos e liberar esses documentos, liberar essa causa, meu Deus. Abençoa os teus servos, aquele que está desempregado, Pai, abre uma porta de emprego, dá um trabalho digno, dá um trabalho, ó Pai, que eles possam ser um trabalho honroso, um trabalho, ó Deus, e venha sustentar o seu lar e a sua casa, Pai. Abençoa os teus servos, ó Pai, com dignidade, com o pão que alimenta, com a moradia, com a vestimenta. O Senhor, ó Pai, é maravilhoso, que o Senhor fala que nós não precisamos, ó Pai, nos preocupar com essas coisas, porque o Senhor sabe que nós já precisamos dela. O Senhor fala que nós temos que aprender a confiar em Ti. O Senhor fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas. Que não adianta comer o pão que penosamente ganhaste. A Tua palavra diz, ó Pai, que é em vão dormir tarde e acordar cedo. Pai, não adianta nós queremos resolver nossas finanças, ó Pai, no dormir tarde e acordar cedo, no ficar ali penosamente, ó Pai, abrindo mão da comunhão com o Senhor, abrindo mão do Senhor, achando que nós resolveremos as nossas finanças, porque a Tua palavra diz que não é assim. A Tua palavra diz que devemos buscar primeiro o reino dos céus, e não ficar preocupado com essas coisas, porque o Senhor sabe que nós precisamos comer, vestir e morar, e o Senhor supra as nossas necessidades, segundo a Tua riqueza e glória, Senhor. Pai, sobre as finanças, que nós venhamos confiar no Senhor.
Que nós viemos entregar ao Senhor, ó Pai, o que temos e o que precisamos, e depositar no seu altar, e buscar o teu reino em primeiro lugar, e as coisas serão acrescentadas, porque a tua fidelidade é sobre nós, ó Deus. Então abençoa o teu povo nas finanças, ajuda, ó Pai, a ter ali a fé necessária, a confiança necessária, para viver debaixo da tua palavra, Senhor. Abençoe cada um que está aqui, abre portas de emprego, e sustenta o teu povo, ó Pai. Nós oramos ligando na terra, Senhor, as famílias, as finanças, a saúde, e pedimos, ó Pai, pelo poder da comunhão que há na igreja, que cada um veja o teu milagre, cada um veja o Senhor agindo de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Aplauda o Senhor, adora o Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus é maravilhoso, amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que Deus continue falando no seu coração, continue agindo. E saia com esse propósito. Tem como colocar aquela frase novamente, não? Só para a gente sair daqui. O que Jesus começou com oração, nós continuamos com comunhão. Amém? Então, invista nisso, invista. Amém? Esteja realmente aí, vivendo essa comunhão, debaixo da bênção de Deus, debaixo da direção de Cristo. Amém? Queridos, estamos aí caminhando para o encerramento da nossa reunião de hoje, do nosso encontro de hoje. Quero aqui deixar alguns avisos rápidos, né?